A paz do Senhor Jesus, irmãos. Quem vos saúda é a sua irmã em Cristo, a cooperadora Alessandra Custódio, da cidade de Igarapava, São Paulo. Né? Eu tinha entrado, mas eu saí que eu esqueci, né? Que quando a gente coloca os hinos, a gente acaba que o nosso vídeo ele não tem muito alcance. Deus abençoe a irmã Lúcia Santos, a paz do Senhor Jesus. Vai deixando aí o nome de vocês, né? E compartilhe essa live. Estarei trazendo aqui um ensinamento da palavra do nosso Deus e no final fazendo uma oração. Compartilhe no seu status do seu WhatsApp, nas suas redes sociais, para que mais pessoas possam ter o acesso à palavra de Deus. Hoje eu quero ler aqui com vocês 1 Pedro capítulo 3, versículo 15. Pegue a sua Bíblia, corre, pega a sua espada, para você meditar junto comigo na palavra de Deus, para você acompanhar o texto bíblico, ou seja, o versículo a qual eu estarei lendo para a sua meditação. Nós vamos falar um pouquinho, irmãos, sobre alguns assuntos também de escatologia, ou seja, a doutrina das últimas coisas. Nós estamos no intervalo da 69ª para a 70ª semana de Daniel. Nós estamos no tempo da igreja. Jesus está voltando para buscar a sua noiva, para arrebatar a sua igreja. A qualquer momento acontecerá o rapto da igreja, ou seja, Jesus levará a igreja dessa terra. Esteja preparado. Quantas pessoas estão preocupadas com tantas coisas materiais, mas daqui a pouco vai ficar tudo aqui. Nós não iremos levar absolutamente nada. Jesus está prestes a se manifestar nos ares e arrebatar a sua igreja. A Bíblia diz que nós o encontraremos com ele nos ares. Vamos lá. 1 Pedro 3,15, a palavra de Deus diz assim: Antes santificai a Cristo como Senhor em vossos corações, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Olha aí, nós devemos estar preparados para responder acerca da razão da esperança que há em nós. Nós temos que estar preparados. Se alguém nos perguntar acerca da nossa fé, da razão da nossa esperança, nós devemos estar preparados para responder, estar instruídos. Então, irmãos, se você quer ter conhecimento da palavra de Deus, nós precisamos meditar na Bíblia. Agora, para se obter, para receber o poder, a unção, a gente tem que orar. É através da oração. E a Bíblia fala crescer na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Se você quer ter a graça de Deus, o poder de Deus sobre a tua vida, ore. Ore. Tenha uma vida de oração. Agora, se você quer conhecer a Deus, ter mais conhecimento, sabedoria da palavra, você precisa meditar na Bíblia, na palavra de Deus. Bom, hoje eu quero falar sobre um assunto muito importante que eu fiquei assim maravilhada a respeito de uma profecia, a respeito de Ciro. Se você for no livro de Daniel, no capítulo 2 de Daniel, você vai ver que o rei, eu já até falei isso aqui outra vez, o rei Nabucodonosor, ele teve uma visão em sonho acerca de uma estátua cuja cabeça era de ouro, parte do seu corpo era de prata, outra parte era de bronze ou cobre, a outra parte era de ferro, ferro depois com barro, e ele viu uma pedra que representava o reino de Cristo, quando ele for estabelecido aqui na terra por 1000 anos. Ele pôde ver naquela visão. E aí, meus irmãos, Deus ele deu a interpretação para Daniel. Vocês já conhecem Daniel, existe até um livro, esse livro, né, com o nome dele. E a gente pode ver, irmãos, que Deus deu a interpretação para Daniel, mostrando, né, os reinos que viriam após, né, o império babilônico e o que aconteceria.
esses reinos viriam depois e o Senhor foi mostrando para ele. Né? Viria, primeiramente, estava ali o Império Babilônico, que é a cabeça de ouro, né? Estava ali Nabucodonosor. Depois viria também o Império Medo-Persa. Depois a Grécia, o Império, né, da Grécia. E depois o Império Romano. E no final de tudo ali, aquela pedra, seria o quê? O reino de Cristo. Então isso foi revelado para Daniel. E uma coisa também que Deus mostrou para Daniel foi no capítulo 9, a respeito das 70 semanas, né, que estava determinado sobre Jerusalém e sobre o povo judeu. Que coisa tremenda, né, irmãos? Eu estava a meditar. Você já sabe que o povo de Israel foram todos levados para o cativeiro. Eles estavam no cativeiro babilônico, eles estavam presos. E foi profetizado pelo profeta Jeremias que este cativeiro duraria 70 anos. E Deus, ele tinha um propósito. Ao fazer isso, ao permitir esse cativeiro, o povo ir para o cativeiro, Deus queria tirar a idolatria do povo de Israel. Né? Deus, ele não faz nada sem ter um propósito. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, né? Tem até essa palavra. Então Deus, ele tinha um propósito. Deus, ele está no controle de tudo, irmão. Deus, ele quer o meu, o teu, o nosso bem. Ele quer a salvação, ele quer salvar a nossa alma, ele quer libertar aqueles que estão cativos. Então veja bem, Deus permitiu 70 anos de cativeiro. E esse cativeiro estava para acabar. E Daniel, sabendo que o cativeiro estava para acabar, ele foi orar. E perguntar para Deus como que seria a volta do povo de Deus para a sua terra. Para Jerusalém. Lembra que existia uma promessa? Miqueias capítulo 5, versículo 2. Que o Filho de Deus nasceria em Belém. Em Jerusalém, lá na terra de Jerusalém, em Belém. E Deus, ele é cumpridor da sua palavra. Então Deus vai fazer de tudo, Deus vai cumprir a sua palavra. Ele vela em cumprir com a sua palavra. Então Deus vai usar alguém, Deus vai suscitar. A Bíblia diz que Deus vai levantar alguém para contribuir. Essa pessoa vai contribuir para o reino de Deus. Deus muitas das vezes usava nações ímpias, sim, como instrumento de justiça e para punição do povo dele. Deus usava nações ímpias. Tá vendo? Muita gente, eu sou usado, eu vou para o céu. Irmão, ter dom, ser usado, isso não quer dizer nada. Deus usava até nações ímpias para poder contribuir para o reino dele. Mas nós temos que ter Jesus, entrar pela porta que é Jesus, andar no caminho que é Jesus, ser obediente à palavra do Senhor. Seguir o caminho da retidão. Olha, veja bem, você pode pegar a sua Bíblia em Isaías, no capítulo 45, para você acompanhar comigo, onde fala sobre este rei que Deus suscitaria, que Deus levantaria, que ele iria contribuir para o reino de Deus, ele que assinaria um decreto autorizando o povo de Deus a voltar para Jerusalém para reconstruir o templo. O templo que foi destruído. Que tremendo. É tremendo. Vamos abrir a nossa Bíblia? Vamos ver quem era esse homem. Isaías 45. Você pode acompanhar. Deixa eu ver aqui. O versículo 13. Isaías 45, versículo 13. Olha o que vai dizer a Bíblia. Eis que eu suscito, eis que eu levanto. Cores. Ciro em justiça e aplainarei todos os seus caminhos. Ele reedificará a minha cidade, libertará os meus exilados, não exigirá pagamento algum, nem pedirá qualquer recompensa.
afirma Adonai, o Eterno dos Exércitos. Eu estou lendo na Bíblia King James, atualizada. Por isso que talvez você vai notar uma certa diferença de tradução. Mas é a mesma Bíblia, fica tranquilo, é a mesma palavra, né? Porém é uma tradução diferente. Mas aqui deu para você entender, no capítulo de Isaías 45, verso 13, Deus fez uma promessa, aqui tem o nome de um homem, de um rei. E esse rei é persa. Ciro seria usado como instrumento de Deus. Ele iria contribuir para o reino de Deus. Que tremendo. Meu Deus, que tremendo, meus irmãos. Já tinha sido profetizado pelo profeta Isaías. E lá no livro de Daniel, nós vemos o cumprimento desta profecia. A Bíblia diz, meus irmãos, que quando o cativeiro babilônico já estava acabando, estava acabando, os 70 anos, Daniel capítulo 5 fala de Belsassar, a ira de Deus se acendeu contra Belsassar, porque ele pegou os objetos sagrados, utensílios sagrados da casa de Deus, e usou para beber vinho, dar vinho para as pessoas que estavam naquele banquete que ele dera, e deu louvor a outros deuses. Então a ira de Deus se acendeu, foi onde que Deus escreveu com seu dedo na estucada parede do palácio real. Ele viu ele escrevendo aquelas palavras que até os seus joelhos se dobraram, quer dizer, bateram um no outro, né? Porque todo o nosso ser frágil reage perante a presença do Senhor. E ali, meus irmãos, o reino dele foi dividido entre os medos e os persas. Olha o cumprimento aí. Das profecias, das visões. Depois do reino do Império Babilônico, o reinado babilônico, quem viria? Os medos. O reino seria dividido entre os medos e os persas. Lembra da estátua? Cabeça de ouro. Império Babilônico. Depois o pescoço e aqui tudo de prata. Qual que era? Império Medo-Persa. Quer dizer que depois do Império Babilônico, quem queria assumir o poder? O Império Medo e Persa. O reino seria dividido. Deus mostrou para Nabucodonosor. Em Daniel 5, nós vemos o cumprimento. Juntou Dario e Ciro. O Império Medo e Persa. O reino ali foi dividido. Eles atravessaram o rio Eufrates. E ali, meus irmãos, eles entraram na cidade, invadiram a cidade. Olha aí. E aí aconteceu o cumprimento da profecia. E aí, meus irmãos, Ciro está ali no poder. E aí ele vai contribuir para o reino de Deus. Daniel pega ali a escritura e começa a ler certa feita para ele, né? A respeito dele mesmo. Olha aqui na Isaías 45, fala a respeito de você. Né, que você iria contribuir para o reino de Deus. É você que iria assinar a autorização para a gente voltar. Para o povo judeu voltar para a sua terra. Ele entendeu. E foi dada essa autorização. Essa ordem, né? E foi onde todo o povo judeu voltou para Jerusalém e tiveram ali a autorização para a reconstrução do templo. Lembra de Zorobabel? Ele que reconstruiu o templo em Jerusalém. Então, meus irmãos, ali começou, deu início a primeira semana, das 70 semanas de Daniel. Começou com a ordem, né, do rei Ciro. O Império Persa começou com essa ordem. A primeira semana das 70 semanas de Daniel, que está no livro de Daniel, capítulo 9, no versículo 24. Olha só como Deus é tremendo. Meus irmãos, nosso Deus é tremendo. Realmente ele vela em cumprir com a sua palavra. Passarão os céus e a terra, passará o céu e a terra, mas a palavra de Deus não há de passar. Mateus 24, versículo 35. Bom, irmãos, logo depois
a gente pode ver que vieram também outros reinos, né? Naquela estátua ali, teve também o Império da Grécia, Alexandre o Grande. Nós vemos que ele também contribuiu para o reino de Deus, né? Foi ele que implantou a língua grega em todas ali as cidades circunvizinhas. Todo o povo teve que aprender a língua grega, né? E tudo isso cooperou para o reino de Deus, né? Porque nós podemos ver que até Paulo pregou em grego, né? Olha aí, meus irmãos, meu Deus. E depois, logo também, a gente pode ver o Império Romano. Roma, que segundo os historiadores construiu estradas, né, pavimentadas, e isso também, sem ele saber, contribuiu essas estradas para o reino de Deus. Por quê? Porque os apóstolos puderam levar a palavra de Deus indo por essas estradas, essas vias pavimentadas. Então veja bem como Deus, né, ele é tremendo. Quando Deus manda, até o diabo tem que obedecer, né, meus queridos irmãos? E, bom, isso que eu queria dizer para vocês, que é algo tremendo, que me chamou muito aqui a atenção, tá? Outra coisa aqui que eu fiquei, assim, meditando, abre a sua Bíblia comigo aí, no livro de Daniel, para você estar acompanhando. Daniel, no capítulo 9, né? Você pode acompanhar. E o versículo é o 27, tá bom? Versículo 27. Aqui diz assim, ó. Ele firmará um concerto com muitos, por uma semana. Isso aqui já está no período tribulacional. Está falando do período tribulacional, ou seja, a grande tribulação que virá logo após o arrebatamento da igreja do Senhor. Tá? Fala que na metade da semana fará cessar o sacrifício, oferta de manjares, porque, irmãos, a grande tribulação vai começar com um tratado de paz do anticristo e o povo de Israel, tá? E aí vai receber autorização, o apoio do anticristo, eles vão reconstruir o terceiro templo em Jerusalém, tá? Só que aí quando ele querer colocar a idolatria, o povo vai ver que ele é um falso Messias, onde eles vão romper o seu pacto, a sua aliança com o anticristo. E aí eles rompendo esse pacto com o anticristo, o que vai acontecer? Ele vai fazer guerra. Ele vai reunir as nações para fazer guerra contra o povo de Israel. Tá bom? Então é isso aí. Aqui fala sobre as 70 semanas, né? No capítulo 9, versículo 24 a seguir, fala sobre as 70 semanas de Daniel, né? Que estão determinadas sobre o povo de Israel, sobre a cidade de Jerusalém, tá? E aí você vai ver que é tremendo, muitas coisas aqui já se cumpriram e outras estão para se cumprir. Nós estamos prestes a entrar na última semana. Falta a última semana somente. Falta a última semana. Nós estamos no intervalo, quase já entrando nessa semana. Jesus está voltando. Se prepare. A trombeta vai tocar. Eu estou aqui trazendo essa mensagem para você como um despertamento para a sua vida. Acorda, levanta, saia do comodismo, abandone o pecado já, porque amanhã pode ser tarde, a trombeta já pode ter tocado e você ficar aqui para entrar no período tribulacional, que não será fácil, será terrível para quem ficar aqui. E eu vou dizer uma coisa para você. Pega a sua Bíblia agora, no livro de Apocalipse, meus irmãos. Eu amo falar sobre escatologia, sabe por quê? Eu gosto de falar da doutrina das últimas coisas, porque isso traz consolo e ao mesmo tempo traz coragem para a gente prosseguir, para a gente, meus irmãos, lutar contra o pecado. Isso traz coragem para você continuar falando do amor do Senhor e também consolo
para o nosso coração. Você pode abrir aí, Apocalipse, capítulo 4. É tremendo, né? Bom, no capítulo 4, você vai ver aí a visão que João teve, uma porta aberta no céu, e quando ele entra, ele é arrebatado, ele cai ali na sala onde está o Senhor, Cordeiro não, Deus Todo-Poderoso, o Pai, assentado no trono, né? E ele está ali, a sua semelhança, ele faz uma comparação, mais ou menos ele tenta explicar, expressar como que é o que ele viu, como ele viu Deus. Ele viu cuja semelhança era como a pedra, ele comparou com pedras preciosas. A sua semelhança era como a pedra de jaspe e sardônica, isso representando que Deus é santo e ele é justo. E ali ao redor do trono estava um arco celeste. Ao redor do trono tinha também 24 tronos e 24 anciãos assentados sobre aqueles tronos. Muita gente, meus irmãos, há algumas linhas de raciocínio diferentes. Algumas pessoas acreditam, há três linhas de raciocínio diferentes, mas isso não implica na salvação de ninguém, né? Tem pessoas que o livro de Apocalipse é de difícil entendimento. É difícil de entender o livro de Apocalipse, né? Algumas coisas aqui, as pessoas já percebem logo que é algo simbólico, tem coisas que são literais, né? Então aqui a gente vai ver o quê? Que tem pessoas que a linha de raciocínio deles, eles entendem que os 24 anciãos são 24 turnos de sacerdotes. Enquanto tem uma outra linha de raciocínio que eles entendem que esses 24 anciãos representam 12 tribos de Israel e 12 apóstolos. Mas agora eu vou falar para vocês o que eu penso, o que muitos também, né, que são pré-tribulacionistas, que acreditam que o arrebatamento será antes da grande tribulação, acredita também como eu acredito. Eu acredito nessa terceira linha de raciocínio, que esses 24 anciãos, eles representam a totalidade da igreja. A igreja que será arrebatada. Agora eu vou explicar o porquê, o motivo pelo qual eu acredito, eu creio, e tem outras pessoas também que acreditam como eu, que esses 24 anciãos representam a totalidade da igreja, a igreja que será arrebatada, né? O motivo é o seguinte: esses 24 anciãos, quando João olhou, ele viu que eles estavam de vestes brancas. Vestes brancas, a igreja receberá vestes brancas. A Bíblia diz em Apocalipse, ali na igreja de Sardes, fala aquele que vencer, que não se contaminar, comigo andará de vestes brancas. Então, quem receberá vestes brancas? A igreja, os salvos. Os salvos receberão vestes brancas. E João viu os 24 anciãos vestidos de branco. E também eles tinham coroas em suas cabeças. Aí a gente lembra que em Apocalipse 2, a carta à igreja a Esmirna, o Senhor vai dizer assim: ser fiel até a morte, dar-te-ei o quê? A coroa da vida. Quer dizer, a coroa representa o quê? Recompensa de Deus, galardão de Deus para a nossa vida. Então, por isso eu acredito ser a igreja que será arrebatada. Porque ali João está vendo uma visão daquilo que vai acontecer, né? A igreja será arrebatada. Então, aquela coroa pode representar o quê? O nosso galardão, o galardão que a igreja vai receber. E outra coisa, a Bíblia diz que nós assentaremos no trono com Jesus. E aqueles 24 anciãos, João viu eles assentados em tronos ao redor do trono do Senhor Deus. Veja que maravilhoso. Que maravilha, meus irmãos, né? E ali ele pôde ver 4 seres viventes que estão adorando, que não param de adorar, dizendo: santo, 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 é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era e que há de vir. E o que eles estão dizendo, na verdade, é assim: santo, 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 é o Senhor Todo-Poderoso Deus, que é Deus do passado, do presente e do futuro. Ele é Deus de todas as épocas. É isso que eles estão dizendo. Eles estão adorando, dizendo que Deus é Deus de todas as épocas.
Que Deus é Deus do presente, é Deus do passado, é Deus do futuro. Que maravilha, que coisa maravilhosa. E também os 24 anciãos tiravam a coroa da cabeça, se prostrava diante do trono para adorar ao Senhor que estava sentado no trono. No capítulo 5, João, ele vê Deus assentado no trono. E de repente ele vê um anjo forte que diz assim, quem poderá? Ele vê o Senhor estava com um livro na mão. E ele estava selado, por dentro e por fora, com 7 selos. Ninguém podia abrir, ler ou olhar sequer para aquele livro. E um anjo forte dizia, quem poderá abrir o livro e desatar os seus 7 selos? João chorava muito, porque ele olhou para a terra, olhou para o céu em visão e não viu ninguém que fosse digno de abrir o livro, de olhar para o livro, de ler aquele livro, de desatar os seus 7 selos. E ele chorando, um ancião olhou para ele e disse, não chores, eis o leão da tribo de Judá. Você já sabe quem é o leão da tribo de Judá? E de repente ele disse, eis o cordeiro, viu? Ali no meio dos anciãos, no meio dos seres viventes, meus irmãos, no meio do trono, foi visto um cordeiro. E esse cordeiro ele parecia que estava morto. Era como alguém que havia sido morto, aquele cordeiro. Ele tinha 7 chifres e 7 olhos. 7 chifres representando o quê? O que isso significa? Que esse cordeiro tem todo o poder. 7 chifres, ele tem todo o poder. Ele é onipotente, característica do Senhor Jesus. E ele tem 7 olhos, ele é onisciente, mais uma característica dele. Ele sabe de tudo. E ele vem caminhando em direção ao trono. E ele pega o livro da mão daquele que está sentado no trono. Meu Deus, que tremendo, meus irmãos. Todo o céu se põe a adorar. Adorar o cordeiro que foi morto e reviveu. Ele venceu. Ele pode abrir o livro e desatar os seus 7 selos, porque ele venceu. Ele venceu. Venceu para quê? Venceu para quê? Para poder abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Que tremendo, hein? Meu Deus. Irmãos, no capítulo 6, você vai ver, Apocalipse está falando no capítulo 6 sobre os selos que são abertos. E ali quem abre os selos? O cordeiro. Ele abre o primeiro selo e sai ali, vem ali, né? Uma voz que diz, vem e vê. E ele vê o quê? Um cavalo branco. E o que está assentado sobre ele tem um arco na mão. Saiu vitorioso para vencer, para conquistar. Quem é aquele? Será que é Jesus? Não. Alguns acreditam que é Jesus. Não, não é Jesus. Esse é o anticristo, é a falsa paz. Ele vem trazendo uma falsa paz. Começa a grande tribulação com ele assinando o tratado, o acordo de paz com Israel. Uma falsa paz, prometendo uma falsa paz para o mundo. Depois, logo em seguida, aparece o cavalo vermelho, representando a guerra. Depois, logo depois, na grande tribulação, não haverá paz, haverá guerra. Será feito guerra àqueles que não aceitarem a marca da besta. Será feito guerra àqueles que não adorarem ao anticristo. Meus irmãos, haverá muita morte. Depois, um cavalo amarelo, ou seja, preto, representa o quê? A fome. Porque depois dessa guerra toda, isso vai gerar fome. Haverá muita fome. Muitas pessoas irão morrer de fome. E depois, o cavalo amarelo, representando a morte, trazendo doenças. Muita gente vai morrer. Muita gente morrerá na grande tribulação. Depois é aberto ali o 5º selo. E o que acontece? João, ele viu, no capítulo 6, verso 9, almas que estavam debaixo do altar de Deus e clamavam por vingança. Senhor, vinga o nosso sangue. A alma daqueles que foram degolados por amor do Senhor, por causa do testemunho de Jesus Cristo, estavam clamando, conscientes
Muita gente acredita no sono da alma. Não, meu irmão. Quando a Bíblia fala dormiu, partiu em Cristo, dormindo em Cristo, não quer dizer que a pessoa realmente está dormindo. Isso é apenas um eufemismo. É uma maneira da gente falar, uma figura de linguagem. Dormiu não quer dizer que dormiu, na verdade, igual a gente dorme fisicamente, no sentido literal. Partiu em Cristo. Aquelas almas estavam conscientes, não estavam dormindo. Sono da alma, que muita gente acredita, não existe isso, sono da alma. Quem vai para o céu não fica dormindo. Não tem esse negócio de sono da alma, não. A pessoa fica acordada, a pessoa fica consciente, Nós vamos também reconhecer aqueles que partiram em Cristo. Quando nós chegarmos no céu, nós vamos nos encontrar e vamos reconhecer cada pessoa. A Bíblia diz que nós vamos sentar à mesa com Abraão, Isaac e Jacó. Nós vamos reconhecer quem... Irmão, se a gente não reconhecesse ninguém, o céu seria muito sem graça, seria muito estranho. Chegar ali e não conhecer ninguém. Talvez não seria nem muita alegria. Chegar ali, não conhece ninguém. Seria muito estranho, mas lá, chegando lá, vamos reconhecer as pessoas. Vamos reconhecer Jesus, vamos reconhecer Abraão, Isaac, Jacó, uns aos outros. Todos que partiram em Cristo, nós nos vamos encontrar lá. Consolai-vos com estas palavras. Não seja como aqueles ignorantes, né? Não seja como aqueles que são ignorantes, não têm o conhecimento. Amém? Irmãos, prosseguindo a palavra de Deus, no capítulo 7 vai falar dos mártires. E logo depois, 8 e 9, fala sobre as trombetas de Deus. A água transformada em sangue. A palavra do Senhor fala sobre também os 4 anjos que serão soltos, que estão junto ao rio Eufrates. A 6ª trombeta fala sobre os 4 anjos que estão presos junto do rio Eufrates, serão soltos. Será terrível, porque eles vão sair para matar. Serão soltos para matar a humanidade, os homens, a 1/3 parte dos homens. Muitos homens morrerão quando esses 4 anjos forem soltos do rio Eufrates. Eles estão lá reservados para o dia e a hora que foi determinado pelo nosso Deus. Meus irmãos, será terrível. No capítulo 10 fala sobre o anjo e o livrinho. 11 fala sobre as 2 testemunhas, que muita gente pensa assim e afirma dizendo, já sei quem são. Enoque, Elias, Moisés. Não, nenhuma dessas. A Bíblia fala que são 2 oliveiras. 2 oliveiras são 2 judeus. São 2 judeus. Mas a Bíblia não cita. Por causa que o ministério lá fala que transformou água em sangue, porque orou e choveu, e ora e não dá, para que não dê chuva e não dá chuva. Então, com certeza, é Elias e Moisés. Não, a Bíblia não diz que são eles. E também porque Moisés morreu. Morreu. Está ordenado ao homem que morra uma só vez. Não é 2, 3. Não vai levantar e morrer de novo. Está ordenado que morra uma só vez. Ele morreu. Moisés já está lá, já foi para onde ele deveria vir. Ou seja, ir. Amém? E também fala sobre Enoque, que a Bíblia fala que ele foi transladado para não ver a morte. Deus não estaria brincando, né? Foi transladado para não ver a morte. Aí depois ele vem e vai ver a morte, né? Então, nenhuma dessas pessoas, ali não fala nada sobre eles. Tem gente que acredita, mas a Bíblia não diz que eles serão as 2 testemunhas, não. Apenas diz que serão 2 oliveiras. 2 oliveiras são 2 judeus, né? Que serão testemunhas. Eles irão pregar. Eles irão profetizar, pregar na grande tribulação, tá? E aí depois, irmãos, a Bíblia ainda fala que eles vão morrer, vão ressuscitar, né? Vão se ascender aos céus. E a palavra de Deus depois fala no capítulo 13 de Apocalipse sobre as 2 bestas. A besta que subiu do mar, o anticristo, é um líder político,
e depois fala da besta que subiu da terra, que será o falso profeta, tá? E aí, meus irmãos, logo depois no capítulo 14 fala sobre os 3 anjos que proclamarão, né? Vão proclamar o evangelho, vão proclamar o juízo de Deus. 3 anjos, eles vão proclamar. E um desses anjos, ele proclama dizendo: temei a Deus, dai-lhe glória. É vindo o juízo de Deus sobre a terra. Ele proclama dessa maneira. A gente sabe que não foi concedido aos anjos a oportunidade de pregar. Foi concedido a nós a responsabilidade de pregar o evangelho. Mas aqui no capítulo 14 aparece esse anjo que vai proclamar na grande tribulação, né? Então Deus sabe por quê, Deus tem seus motivos. Esse anjo vai proclamar, né? E ele vai dizer: temei a Deus, dai-lhe glória. Essa é a mensagem, são as 3 mensagens que ele vai entregar. Temei a Deus, dai-lhe glória, e o juízo de Deus é vindo. Olha aí, são 3 coisas que ele irá pregar. Irmãos, depois no capítulo 15 e 16 fala das 7 taças da ira de Deus. São juízos de Deus que virão sobre a terra. A grande tribulação será para os judeus impenitentes e os gentios que ficaram, ou seja, aqueles que não foram arrebatados vão passar por essa grande tribulação, e os judeus, Deus vai espremer o povo judeu, né? A Bíblia diz que o remanescente será salvo. E aí esse capítulo 15 e 16, como eu disse, fala das 7 taças da ira de Deus. Uma coisa que me chama a atenção, que na 6ª taça fala que o rio Eufrates, ele vai se secar, abrindo caminho para o povo atravessar, ir em direção a Jerusalém. Olha aí. Irmãos, no capítulo 17 fala do sistema podre religioso, porque vai ter uma igreja falsa. Vai ter, né? E essa igreja ecumênica, igreja falsa, sistema podre religioso. E depois no capítulo 18 fala da queda da Babilônia, tá? No capítulo 19 já aparece ali um homem montado num cavalo branco e ele vem com diademas. Esse daí que vem escrito também com uma escrita na sua coxa não é outro, é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É ele, é aquele que foi morto e reviveu, está vivo, Jesus Cristo. É ele. Ele vem. Glória a Deus. Irmãos, e prosseguindo no capítulo 20, a palavra de Deus fala que o reino de Cristo será implantado na terra, o reino milenar. Isso vai ser depois da grande tribulação. Vai ter o arrebatamento, a igreja vai subir, vai participar das bodas do Cordeiro e vai passar pelo tribunal de Cristo, onde ela será galardoada, vai receber o galardão, cada crente, pelo que fez, né, na obra de Deus. Vai passar pelo fogo, todas as obras nossas passarão pelo fogo, para ver que tipo de obra nós fizemos, para ver se tem direito a galardão. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 13 a seguir, você pode ler também a respeito disso, tá? E aí depois, logo em seguida, né, vem a grande tribulação, e no finalzinho da grande tribulação vai acontecer a guerra do Armagedon. E aí, meus irmãos, quando o anticristo estiver fazendo guerra, junto com todas as nações, indo contra Israel, né? Porque Israel quebrou o pacto com ele. Então ele vai se revoltar e vai convocar as nações para ir contra Israel. E aí, quando Israel vê que o anticristo está vindo, aquele povo, aquelas nações contra ele, Israel vai se colocar de joelho no monte e vai começar a clamar ao Senhor Deus. Vai clamar misericórdia. E nesse momento, Jesus vai ouvir o clamor do teu povo. E a Bíblia diz que ele vai descer conforme está escrito em Zacarias 14:4. Jesus vai descer no Monte das Oliveiras, juntamente com o seu exército de santos, a igreja que foi arrebatada. E nesse momento, meus irmãos,
A Bíblia diz que o monte vai se fender. Glórias a Deus. É nesse momento, meus irmãos, que vai cumprir-se a profecia de Zacarias 12:10 e 13:6. A Bíblia diz que o Espírito vai ser derramado, o Espírito da graça, da súplica, que é o Espírito Santo, sobre o povo de Israel, porque eles vão reconhecer que aquele é o Messias. O Senhor virá e todo olho verá. Vai cumprir-se Apocalipse 1, versículo 7, se não me falha a memória, ou 8. Aquilo que está escrito em Mateus 24, versículo 30. Vai se cumprir, porque ali não fala do arrebatamento, ali fala da segunda fase da segunda vinda de Cristo. Quando ele vier, que todo olho verá. O arrebatamento, todo olho não verá não, tá? Só quem estiver subindo que vai contemplar Jesus. Os demais pessoas não verá acontecendo o arrebatamento. Mas agora a segunda fase da segunda vinda dele, quando ele descer no monte, vir com a igreja para defender Israel, para salvar o povo de Israel das garras do anticristo. Nesse momento todo olho o verá. Verão aquele a quem transpassaram. O povo de Israel vai contemplar aquele a quem transpassaram. Lembra que ele foi transpassado com uma lança que perfurou teu coração e o seu pericárdio, saindo água e sangue no momento da perfuração em que ele foi transpassado? Meus irmãos, e nesse momento, o Espírito Santo, quando eles reconhecer que aquele é o Messias, Israel vai receber o Espírito Santo de Deus. Eles se converterão. O remanescente será salvo. E aí, meus irmãos, vai ter ali um julgamento de nações. Todos aqueles ímpios que foram contra Israel, aquelas nações que foram contra Israel, serão destruídas e lançadas num lugar de tormento. Todos aqueles, e olha só, o Senhor, a Bíblia diz que com o assopro da sua boca ele vai destruir o anticristo. Ele vai pegar o anticristo, ou seja, a besta e o falso profeta, e vai lançar no lago de fogo. Serão lançados dentro do lago de fogo e todos aqueles que foram contra Israel serão destruídos. Irão para o fogo eterno. E aí, aqueles que sobrarem no finalzinho da grande tribulação, os justos que sobraram, o povo de Israel que se converteu com a descida do Espírito Santo, com a descida do Senhor Jesus do Monte das Oliveiras, entrarão para o milênio. Participarão do reino milenar de Cristo na terra. Jesus vai vir para reinar no sentido literal mesmo. E é nesse momento que a Jerusalém celestial ela vai descer. Ela vai descer e ficar sobre a Jerusalém terrena. E nós estaremos na Jerusalém celestial com nosso corpo glorificado, a igreja que foi arrebatada. E nós atuaremos no reino milenar como reis e sacerdotes de Cristo. Será maravilhoso, irmãos, estar com ele. Reinaremos com ele, diz a palavra de Deus. Pode ler a carta a Timóteo que Paulo escreveu, fala que nós reinaremos com ele. Oh, glória! Deus revelou para o apóstolo Paulo, antes da sua partida, que quem sofrer com ele vai reinar. Aleluia! Reinaremos com Jesus. Irmãos, esse reino será um reino de justiça. Nós sabemos que a maldição será tirada da terra. A terra vai ser tirada debaixo da maldição. Acontecerá a redenção. Olha que coisa tremenda. Meu Deus. Ela será livre da maldição. Porque a terra ficou maldita em Gênesis 3,17, quando Adão pecou, Adão e Eva. Mas agora ela será tirada debaixo da maldição. Os animais não serão mais ferozes. Serão bonzinhos. Meus irmãos, não serão mais hostis à raça humana. Não haverá doenças. Porque o diabo vai ser amarrado. Nesse momento ali que Jesus desce no Monte das Oliveiras, ele não somente vai lançar a besta e o falso profeta no lago de fogo, mas também como vai pegar o diabo e vai amarrá-lo
Vem um anjo com uma cadeia na mão, vai pegar o diabo, ele vai ser amarrado por 1000 anos. Enquanto Cristo estiver reinando sobre a terra, o diabo vai ficar amarrado por 1000 anos. E esse reino de Jesus na terra será um reino de justiça, de paz, de alegria, de felicidade, aonde os desertos reverdecerão. Será maravilhoso. A pessoa não vai ter o diabo para tentá-la, para fazer ela pecar. Se ela pecar, só se for voluntariamente, só se ela quiser pecar mesmo. Porque não vai ter o diabo para tentar ela, para ela pecar. Ele vai estar amarrado. E agora, essa pessoa pecar, o juízo será ali mesmo. E ela será lançada no lugar de tormento. Mas do contrário, né? O inimigo tá lá, tá amarrado. Não vai ter ninguém para tentar ela. Só se ela quiser pecar mesmo. As pessoas vão ter longevidade de vida. Ou seja, vai ter vida longa, né? Vai ter vida longa. A idade vai ser como a das árvores. Segundo o que está escrito em Isaías, no capítulo 65. Será maravilhoso. Aí, meus irmãos, depois disso tudo, terminando os 1000 anos, Satanás será solto. O diabo vai ser solto, né? E aí ele vai vir para enganar as nações, porque nesse período de 1000 anos, com certeza, nascerão outras crianças, nascerão pessoas, se tornarão adultos, e essas pessoas, né, não sofreram tentações. E aí o inimigo vai vir para tentá-las, para enganá-las. Deus vai permitir, porque Deus ele prova, né? Então ele vai provar, permitir o inimigo vir, essas pessoas, o inimigo vai conseguir enganar ainda muita gente vai ser enganada. E aí aqueles, meus irmãos, que forem enganados pelo diabo, eles vão se rebelar contra o reino de Cristo, contra Cristo. E vão começar a fazer guerra, vão levantar para fazer guerra contra o Cristo, contra o Messias. E acontecerá então a guerra de Gog e Magog, que está em Ezequiel 38 e 39, né? Então haverá guerra. Mas todos estes serão destruídos, que foram enganados. E o diabo será lançado no lago de fogo, que é a segunda morte. E aí depois virá o quê? Juízo final. Tá? Virá o juízo final, o trono branco de Apocalipse 20, verso 11. E depois, meus irmãos, prossegue, né? As pessoas sendo julgadas segundo as suas obras, e aqueles que foram homicidas, mentirosos, feiticeiros, que não se arrependeram dos seus pecados, que amaram e cometeram a mentira, que não aceitaram Cristo para viver em novidade de vida, né? Essas pessoas que continuaram produzindo frutos maus, né, praticando más obras, porque não tiveram encontro com Cristo, porque a obediência é resultado do nosso encontro com Deus, da nossa entrega a Cristo. Quando você aceita Jesus de coração, o resultado dessa entrega é a obediência, né? A pessoa começa a obedecer a palavra de Deus porque ela teve um encontro com Deus, né? E essas pessoas que não tiveram um verdadeiro encontro com Deus serão lançados no lago de fogo. Pronto. Então acabou. Salvos estarão com Cristo para sempre. Seremos semelhante a Ele, né? Segundo a palavra de Deus nos afirma, nos mostra para nós dizendo, tá? Então deu para você entender aí, meu irmão? O livro de Apocalipse deu para você entender mais ou menos. Quero dizer para você também que tem alguns demônios que estão presos no abismo. Tem demônios soltos, circulando, né? Esse céu aqui, que está ao redor da terra, tá? Mas tem demônio também, alguns que estão presos no abismo, ou seja, no Tártaro, né? Chamado de Tártaro, tá? E no capítulo 9 de Apocalipse, a Bíblia fala que quando acontecer ali a quinta trombeta, vai um anjo, o anjo caído, que é Lúcifer, vai receber uma chave, que é autoridade, para poder abrir o poço do abismo, ou seja, o Tártaro, e vai soltar esses demônios, que eles vão atormentar durante 5 meses as pessoas que receberam a marca da besta na grande tribulação, tá? E a Bíblia diz que todos estes sofrerão
muitos ais, ou seja, 3 ais eles sofrerão na grande tribulação, todos que receberem a marca da besta. A marca da besta, algumas pessoas afirmam dizendo que é um chip, né? Outros afirmam dizendo que realmente é uma marca, né? Uma impressão que vai colocar ali uma impressão, uma marca. A Bíblia diz que é uma marca, né? Uma marca. Antigamente já se marcavam pessoas, né? Então eu acredito que seja uma marca mesmo. Talvez não seja nem chip, como muitos dizem. Pode ser realmente uma marca na testa, uma marca na mão, como a Bíblia realmente está dizendo, né? As pessoas que ficarem aqui, o anticristo vai exigir que as pessoas coloquem essa marca, né? Tenham essa marca para poder comprar e para poder vender. Só que eu não quero estar aqui, você. Eu quero subir no arrebatamento, eu quero estar com Cristo. Deus vai livrar a igreja da grande tribulação que há de vir sobre o mundo, tá lá em Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 10. Aquele que guardar a palavra da paciência, Deus livrará da tentação, ou seja, da grande tribulação que virá sobre a terra. Então, nós temos essa esperança. A Bíblia fala para nós estarmos lá em 1 Pedro 3,15, eu li para vocês no começo, estar preparado para responder a qualquer pessoa que perguntar para nós acerca da razão da esperança que há em nós. Então a gente tem que estar preparado, tem que saber a palavra de Deus para poder estar ensinando, falando para as pessoas, respondendo a pergunta das pessoas que perguntarem para nós a respeito da razão da esperança que há em nós, né? Então nós temos essa esperança, que Jesus vai voltar, que depois virá a grande tribulação, mas nós não vamos passar por ela. Estaremos com Cristo nas bodas do Cordeiro. Enquanto a terra tiver 7 anos de grande tribulação, nós estaremos 7 anos com Cristo, né? Passando ali pelas bodas, festejando no banquete com nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Será maravilhoso, né? E nós aguardamos por isso. Até o Senhor permitiu que Paulo escrevesse uma carta para a igreja de Tessalônica, para falar a respeito dessa esperança, para falar a respeito, ou seja, para trazer consolo e coragem para os crentes de Tessalônica, para os tessalonicenses, porque eles achavam talvez que já tinha acontecido o arrebatamento, a vinda do Senhor, já estavam na grande tribulação, porque estava havendo matança de crente morrendo, sendo morto por amor de Jesus, né? E o Senhor falou, não quero que seja ignorante acerca daqueles que dormem. Porque aqueles que partiram em Cristo ressuscitarão primeiro e o corpo deles vai ser transformado. E nós que estivermos vivos, nós também vamos ser transformados e nós vamos encontrar com Jesus nos ares e estaremos para sempre com Ele. Nós vamos ser arrebatados. Amém? É tremendo, né? Então o apóstolo Paulo trouxe essa palavra, irmão, aqui tá tudo difícil, aqui, meu irmão, tá complicado, é um problema atrás do outro, irmão, calma o teu coração, Jesus está chegando, em breve ele vem, nós não estaremos mais aqui, não fique com o teu coração, com o teu pensamento nas coisas daqui, o coração apegado nas coisas terrenas, coisas materiais, em tijolo, em pedra, porque daqui a pouco isso tudo vai ficar aqui, isso tudo vai passar, conforme está descrito na Escritura Sagrada. Jesus está voltando, ele vem mesmo, ainda que muitos tenham por tardia a sua promessa, ele não retarda a sua promessa. O que há de vir virá e ele não tardará. Você que está na presença, permaneça na presença, não recue. O justo viverá da fé. Hebreus 10:38, mas se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Irmão, nós temos que pôr a mão no arado, mas nós não podemos olhar para trás, porque aquele que olha para trás não é apto para o reino de Deus, não é digno do reino de Deus. Amém? Sabemos que a obediência, não adianta você ser obediente, só obediente sem Jesus. Irmão, isso não vai salvar você, mas a desobediência leva para o inferno. Quem leva para o céu, quem salva, é Jesus. Nossas obras são como trapo de imundícia, tá? As nossas justiças são como trapo de imundícia. Nossas obras não salvam, não somos salvos pelas obras para que a gente não venha se gloriar. Somos salvos pela graça mediante a nossa fé em Cristo, Efésios 2:8 e 9, tá? A obediência não salva,
Mas a desobediência leva para o inferno, se você for mentiroso. Se você desobedecer a palavra de Deus, caindo em adultério, vivendo em adultério, a Bíblia diz que os adúlteros, eles não herdarão o reino de Deus. Então é melhor nós entregar nossa vida para Cristo, entrar por essa porta, caminhar por esse caminho, e o resultado de caminharmos nesse caminho e entrarmos por essa porta, o resultado é uma vida de obediência a Deus. Isso também a gente vive uma vida de gratidão ao Senhor. Eu falo que quando a gente está obedecendo, é a mesma coisa que estar sendo grato e demonstrando o nosso amor por Deus. Amém? Quando você obedece a palavra de Deus, faz o que está na Bíblia, você está demonstrando a sua gratidão e o seu amor para com Deus. Porque a Bíblia fala em João, no capítulo 14, versículo 21 e 23, aquele que me ama, guardará os meus mandamentos, ou seja, guardará a minha palavra. Meu Pai e eu viremos para ele e nele faremos morada. A palavra do Senhor diz claramente, meus irmãos, meu Deus do céu, oh meus irmãos, ô Tatiana, que Deus venha te dar vitória, amém? Meus irmãos, guarde essa palavra no teu coração. Jesus está voltando, né? Está aqui bem explicado, eu creio que deu para você entender algumas coisas do livro de Apocalipse, né? Deu para você entender aí algumas coisas. Nós não vamos talvez entender tudo, porque o livro de Apocalipse, ele é bastante... Tem muita coisa aqui que é de difícil entendimento, mas é o livro da revelação, não das revelações, é o livro da revelação, né, que Deus deu para João quando ele estava na ilha de Patmos. Os discípulos apóstolos já tinham todos morrido, só faltava mesmo João para morrer. E ele estava guardando a morte. Só faltava ele, né? Irmãos, é tremendo isso daqui, tremendo, muito tremendo, que a gente possa guardar essa palavra de Deus, que nós não venhamos recuar, né, da nossa fé. Como o apóstolo Paulo falou, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a minha fé. Desde agora a coroa da justiça está preparada para mim e para todos aqueles que amam a vinda do Senhor. Na sua segunda carta de Timóteo, no capítulo 4, no versículo 8, ele escreve sobre isso, né? Ele não está na sua prisão domiciliar, ele está na masmorra, ele está preso, ele está aguardando só Nero mandar chamar ele para poder decapitá-lo, que ele foi decapitado. Nós sabemos que essa foi a sua morte, a maneira pela qual ele morreu, ele foi decapitado. Então Paulo estava guardando o momento da sua morte. Amém? Ele estava ali na prisão, mas mesmo sabendo, Deus mostrando que ele já iria morrer, ele está ali como se fosse com uma caneta na mão, escrevendo: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a minha fé. Ele ainda tinha força, fé para escrever, consolar as pessoas e instruir as pessoas a serem perseverantes. Olha só que palavra maravilhosa, combati o bom combate. É para você combater o bom combate também. Será que você está parado, está combatendo, está no meio do caminho? Como é que está a sua situação? Acabei a carreira. Será que nós vamos chegar até o fim que nem ele chegou? Será que você vai perseverar até o fim igual ele perseverou? Irmão, aquele que perseverar até o fim será salvo. Mas e aí? Está parado, desanimou, desviou-se da fé. Recuou, olhou para os outros, olhou para a luta. Qual é a sua situação nesse momento? O apóstolo Paulo está dizendo: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a minha fé. Olha aí, será que nós temos guardado a nossa fé? Ou será que você já abandonou a sua fé, nem acredita mais que Deus exista? Não acredita mais na existência do Senhor? E ele vai dizer: desde agora. Ele está vendo a coroa da justiça, o galardão está preparado para mim e para todos aqueles que também amam a volta de Cristo, desejam a volta de Cristo. Olha aí, meus irmãos, que tremenda essa palavra, né? Enquanto o mundo está preocupado com status, holofote, fama, em ganhar dinheiro, pensando em ganhar dinheiro, viajar para lá, para cá, irmão, Jesus está voltando, Israel está em guerra. Meus irmãos, as guerras estão acontecendo. Ainda tem gente, meu irmão, preocupado, meu Deus, com o coração nas coisas desse mundo. Parece até mesmo, irmão, que nada está acontecendo, mas a terra está em convulsão.
A terra está como se uma mulher que está com dores de parto, tendo as últimas contrações. Pode ser essa madrugada, pode ser hoje, a volta de Cristo. Como está a sua situação? Volte para Jesus, volte correndo, volte logo. Ele pode voltar e você ficar para a grande tribulação. É isso que você quer para a tua vida? Você quer ficar aqui, ser espremido pelo Senhor também, como os judeus serão? Como os impenitentes serão espremidos? Arrependa-se do seu pecado, abandona esse vício, abandona esse adultério, essa prostituição, essa vida de fornicação, de bebedeira. Para com essa vida de orgia. Entregue a sua vida para o Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, irmãos, está aí a palavra do nosso Deus, que você venha guardar essa palavra. Amém? E eu quero dizer mais uma coisinha para você. A palavra do Senhor fala sobre a parábola, ou seja, não é uma parábola, né? Mas ali diz parábola. Em Lucas 16, 19, eu preguei muitas das vezes errado, porque eu não sabia. Né? Que a gente tem que ser sincero. Nós não podemos esconder, eu nunca errei, eu nunca preguei errado. Às vezes a gente, por falta de conhecimento, a gente acaba pregando errado. E eu aprendi que a Bíblia, né, ela não tinha, a palavra do Senhor não tinha capítulos. Foi um homem que colocou capítulos. E quando foi escrito Lucas 16, 19, ali o homem que colocou a escrita ali, parábola do rico e Lázaro, mas não se trata de uma parábola. Em Lucas 16, 19, ali é algo real. Porque o Senhor nas parábolas não usava nome próprio, como ele usou ali o nome Lázaro, né? Então aquilo ali era algo acontecido mesmo, entendeu? Então é realidade. O inferno é real, o céu é real. De Adão, né, até a cruz de Cristo, as pessoas que morriam, os justos, eles iam para o seio de Abraão. Mas depois da morte de Cristo, da sua ressurreição, né, a Bíblia fala lá em Efésios 4:8 que o Senhor levou cativo o cativeiro. Ou seja, lembra quando ele desceu às partes baixas da terra para poder anunciar a sua vitória? Ali não foi para pregar, para salvar ninguém. Não, ali ele foi para anunciar a sua vitória. E ali a Bíblia diz que ele levou cativo o cativeiro, ou seja, aqueles santos, aqueles crentes que tinham morrido até o dia que ele estava ali na cruz, né? Desde a época de Adão, que eram justos, ele pegou e levou para o terceiro céu, que é o paraíso. Amém? Então, as pessoas depois da morte de Cristo na cruz não vão mais para o seio de Abraão. Elas vão para o terceiro céu, que é onde está o paraíso. Amém? Agora os ímpios, né? Tá indo lá, ia e vai lá para esse lugar chamado Hades, que é o inferno provisório, é um lugar de tormento, tá? Então todas as pessoas que esquecem de Deus, injustos, pessoas que são patricidas, matricidas, homicidas, suicida, tudo quanto é tipo de pecador que está morrendo sem Jesus no pecado, vai para esse lugar de tormento chamado Hades, que é o inferno provisório, tá? Depois eles vão ser lançados, vão passar pelo juízo final, o trono branco, serão lançados no lago de fogo, e o inferno também vai ser lançado dentro do lago de fogo, segundo o que está escrito na palavra do Senhor Deus. Amém? Então, irmãos, ali dá para ver nessa parábola, nessa parábola não é porque não é parábola, né? Nessa passagem bíblica, nesse texto, que as pessoas, quando elas morrem, elas ficam conscientes. Tanto o rico quanto o Lázaro e quanto o Abraão estavam conscientes. Então não existe esse negócio de sono da alma. As pessoas ficam conscientes, as pessoas reconhecem, tanto é que até o rico reconheceu o pai Abraão sabia quem era Lázaro, né? Cada um sabia quem era o outro. Então haverá reconhecimento, haverá lembrança também, porque olha, veja que ele fala, lembra lá na terra, tal, o Lázaro recebeu só males e você recebeu bem, lembra? Haverá lembrança, né? No inferno lá vai se lembrar, e no céu também haverá lembranças, né? Então, deu para você entender, mais ou menos aí, a respeito, né? Do céu, do inferno, Apocalipse, e, enfim, resumindo, Jesus está voltando. Se prepare para você não ir para o inferno. Se prepare para você ir morar no céu. Irmãos, que Jesus abençoe. Se tiver alguém para aceitar Jesus,
Eu não tá dando para ver os comentários aí, que tá travada aqui minha live, tá? Tá travada, a internet deve estar muito ruim. Outra hora a gente vai voltar para falar mais. Deus abençoe vocês, amém? Vamos fazer aqui uma pequena oração para Deus operar em sua vida. Se tiver alguém para aceitar Jesus ou reconciliar, coloca no comentário aí, eu quero entregar a minha vida para Jesus, reconciliar ou aceitar a Jesus. Coloca aí, pede perdão dos teus pecados, entrega a sua vida para o Senhor, para que você receba, né? Ou seja, o seu nome seja colocado no livro da vida, amém? Nós estamos em propósito de oração, amém? Então vamos orar pela sua vida. Grandioso Deus, eterno Pai, soberano Deus. Neste momento, meu Pai, eu quero apresentar a cada pessoa que está agora nessa live, que acompanhou até esse prezado momento, a palavra do Senhor. Meu Deus, que o Senhor possa dar graça, força, cura, a libertação. Venha, meu Pai, desenrolar tudo aquilo que está enrolado, que o Senhor possa queimar todas as amarrações do diabo, quebra os grilhões, queima a opressão, entra nessa casa, entra nesse coração, trazendo vida, trazendo paz, trazendo alegria, meu Deus, comunhão com o Espírito Santo, meu Deus, meu Pai, harmonia. Tira esse demônio que está atrapalhando tudo, perturbando, atormentando a mente, a família, fazendo brigas e contenda e quer fazer até morte. Que esse demônio, Pai, não venha ter poder. Meu Deus, protege, meu Deus, cura essa pessoa do câncer, essa pessoa das dores do seu corpo, manda embora agora. Se tiver alguma opressão, obra de macumba, perturbando, atormentando essa pessoa, vai libertando, fazendo expelir agora. E se há alguma paralisia, surdez, mudez, cegueira, o Senhor também é poderoso para queimar. Queima tudo, Senhor. Tu tem poder até de ressuscitar essa pessoa que está lá em coma no UTI, meu Pai. Senhor, levanta agora, dá vida para aquela pessoa agora que está sendo apresentada. Abençoa todos os irmãos que estão pedindo oração pelo Facebook, pelo YouTube, pelo WhatsApp. Abençoa, dá a solução dos problemas. Abençoa essas pessoas que venham ter mais sede, meu Deus, da palavra, fome da palavra, fome do Senhor, da tua presença. Traz avivamento, abençoa todos que estão aceitando o Senhor, reconciliando. Meu Deus, dá vitória, traz consolo, coragem para esta pessoa, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Meus queridos irmãos, Deus abençoe a vida de vocês. Muito obrigada, né, de vocês ficarem até agora ouvindo a palavra do Senhor. Compartilhe para que mais pessoas recebam a palavra. Eu estarei colocando também lá no YouTube essa mesma live para edificação de todos. Amém? Deus abençoe, orem por mim, que eu estou orando por todos vocês. Fiquem com Deus. A paz de Cristo. Amém?